Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Sandro Sardá, sobre a nova regulamentação do trabalho em frigoríficos. Procurador, o problema dos frigoríficos brasileiros acabou tendo repercussão internacional a partir da denúncia do Ministério Público do Trabalho e as ações civis públicas daí decorrentes. Como foi que isso influenciou na própria produção da NR36 e nas medidas que nós já estamos enxergando dentro das fábricas e principalmente no nosso horizonte próximo? A partir das ações civis públicas do Ministério Público, o próprio movimento sindical organizou em Genebra um encontro da UITA e nessa oportunidade deu visibilidade ao problema de forma internacional e aprovou uma resolução, caso não houvesse adequação das condições de trabalho, isso poderia ser objeto até um eventual embargo a produtos brasileiros. Posteriormente, a ONG Repórter Brasil, além de produzir o documentário Carne e Osso, que é de qualidade inequívoca, ela mapeou a cadeia econômica, quem eram os grandes compradores na Europa desses produtos. E aí denunciou a precariedade das condições de trabalho, monitorou a cadeia econômica, chegaram a grandes compradores como o McDonald's, enfim, Bob's e diversas empresas de grande porte, isso já no finalzinho, antes da aprovação da NR, e diversas empresas então sofreram pressões internacionais para estabelecer um padrão de trabalho, de organização do trabalho minimamente adequado. Então houve aí uma atuação do movimento sindical muito importante, das ONGs, principalmente a Repórter Brasil, uma atuação marcante aí do Ministério Público, o Judiciário Trabalhista deu uma resposta muito eficiente e preocupada e comprometida com essas questões. Então, em razão deste quadro, e vou até citar uma coisa que poucos sabem, o BNDES, há um ano atrás, aprovou uma circular estabelecendo que as empresas que tivessem autos de infração lavrados, as empresas frigoríficas, que tivessem autos de infração lavrados ou ações civis públicas transitadas em julgada, demonstrando a inadequação das condições de trabalho, não receberiam financiamentos públicos, porque não me parece correto que uma empresa que adota essas medidas e que adoeça em larga escala seja subsidiada pelo Estado brasileiro. Bom, setores empresariais, como não poderia deixar de ser, alegam que seu custo vai aumentar com as obrigações introduzidas pela ANR e que isto é mal para o Brasil, pois encarece seus produtos e tira competitividade. Na sua opinião, estaria faltando de algum modo Estado para resguardar os trabalhadores contra os interesses comerciais perniciosos de grandes empresas? Parece que nos ressentimos de uma atuação mais forte, uma atuação estatal mais forte, principalmente na relação à saúde dos trabalhadores, no setor de frigoríficos, mas não só nesse, em outros setores também. O debate é sempre uma tentativa de estabelecer um viés econômico e economicista, mas mesmo nesse viés, investir em saúde sempre é um grande negócio. Então, se você tem um custo em relação às medidas de segurança, isso se reverte num grande ganho para a sociedade, seja em relação ao sistema de saúde, ao sistema previdenciário, mas não só isso. Porque há, como você colocou muito bem no início do programa, essa legião de trabalhadores lesionados e isto, além de ter um impacto financeiro, são danos irreparáveis aos trabalhadores, às suas famílias e a toda a sociedade. Então, obviamente que a degradação ambiental não interessa à sociedade e que as empresas, obviamente, que devem ter lucros e ninguém é contra isso, mas baseado em critérios éticos, legais e constitucionais mínimos. Bom, um ponto que teria desagradado representantes de trabalhadores na negociação da ANR foi a negativa das empresas em garantir a liberdade dos sindicatos de fiscalizarem na hora que desejassem. Sim, claro. Isso não garante que as empresas possam eventualmente até maquiar o ambiente de trabalho, no caso de uma inspeção programada. Isso teria sido constatado, inclusive, em inspeções do próprio Ministério Público do Trabalho. O senhor confirma? Sim, claro, como é frequente a alteração das condições de trabalho quando ocorrem fiscalizações, inspeções. Agora, o sindicato tem um papel fundamental na proteção à saúde dos trabalhadores, isso é de ser reconhecido, aliás, já é reconhecido constitucionalmente.
O modelo espanhol, por exemplo, assegura que os sindicatos adentrem nos ambientes para avaliação desses riscos. E a NR1 no Brasil, Vanderlei, também o estabelece. Poucos conhecem, mas a NR1 estabelece que ao sindicato compete acompanhamento da fiscalização das condições de trabalho em relação à saúde e segurança. Certo. Então a NR dos frigoríficos não andou bem ao não incorporar e até tornar um pouco mais clara, porque a redação da NR1 não é tão primorosa assim, perdeu essa oportunidade, assim como a NR também perdeu a oportunidade de estabelecer uma redução do tempo de exposição. A redação original da NR era de uma jornada de 36 horas, de um tempo de exposição total de 36 horas semanais e 7 horas e 20. E foi rejeitada. E mesmo que tivesse acolhido um critério de 8 horas diárias e 44 semanais, a NR seria um avanço, porque não é possível, não é adequado que trabalhadores fiquem expostos a 8 horas e 48, muitas vezes a 9, 10 horas por dia, a esses ambientes, e isso não interessa ao trabalhador, à sociedade e ao Estado brasileiro. Procurador Sardá, nós estamos no final do nosso programa, mas eu deixo o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Bom, eu queria parabenizar o TRT pelo brilhante trabalho que tem feito por meio de sua assessoria de comunicação e dizer que é sempre um prazer vir aqui discutir com a sociedade esses grandes temas. A nossa atuação em frigoríficos demonstrou que quando algum direito fundamental é violado, talvez a primeira iniciativa é de dar visibilidade a essas questões. Certo. O que a sociedade vai fazer com isso, como o Ministério Público vai atuar, como que o Judiciário vai julgar, isso já são outras questões, mas a sociedade tem o direito de saber disso, e então o papel fundamental das assessorias de comunicação e principalmente desse tribunal que tem feito um trabalho de excelência na área, e só agradecer o espaço que sempre nos é assegurado. Nós é que agradecemos. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o Procurador do Trabalho, Sandro Eduardo Sardá, gerente nacional do projeto de adequação das condições de trabalho nos frigoríficos, sobre a nova regulamentação do setor. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!